Salve, salve a todos do YouTube! Está começando o segundo vídeo aqui do canal, neste formato novo, Histórias Ocultas do College Football. Semana passada a gente trouxe a história do Florida Gators de 2008, como metade do time foi preso durante ou posterior à entrada na universidade. Se vocês não assistiram esse vídeo, tem aqui no canal, ficou muito bacana. E hoje a gente trouxe mais uma história oculta que foi contada em partes pela Netflix, a do nosso queridíssimo Johnny Manziel, quarterback de Texas A&M, vencedor do Heisman no começo de sua carreira, no primeiro ano de sua carreira, autor dessa comemoração que o Luiz fez, do Money, Give Me Money, que é a marca registrada do homem. A gente vai comentar sobre como ele subiu na carreira e como ele caiu de forma abrupta, como a Netflix contou em partes. Bom, lembrando de você deixar o seu like, comentar o próximo tema que você queira, se inscrever e compartilhe o vídeo, né, se você gostar, porque esse trabalho aqui dá um bom trabalho, viu? Sendo bem redundante, porque a gente tem que pesquisar, trazer informações e tudo mais. Então deixa o seu like, compartilha, que é muito importante pra gente. Lembrando que todo fim de semana, entre sábado e domingo, a gente faz uma live que é o Huddle de sexta, a gente tá fazendo a edição do fim de semana. Porque durante a temporada, aí sim, a gente vai ficar fixo na sexta-feira, mas por enquanto a gente tá no fim de semana trazendo temas diversos do college football ou do college basketball. Estou aqui com o Luiz Felipe Amorim mais uma vez. Hoje esse programa vai ser praticamente inteiro dele, vou passar as informações principais, mas os comentários é deste rapaz aqui, porque ele ama o Johnny Football. Boa noite, Brunão. Ó, só antemão pra galera que não tá acostumada com a live. Na live eu tenho uma outra entrada com o Brunão, porque a gente vem naquela pegada de final de semana, como ele falou. Então, tô chamando também a galera, cola com a gente. Todo final de semana a gente tá fazendo a live, tá? Quando não dá no sábado, a gente faz no domingo, mas assim que voltar a temporada regular, a gente volta pra sexta-feira, tá bom? Mas hoje, porém, hoje é um dia muito especial, porque é o nosso segundo vídeo aqui do canal, nossa extensão, né, do nosso projeto, além das nossas lives semanais, a gente está gravando vídeos de curiosidades sobre o college football. E dessa vez a gente tem aquele cara polêmico, aquele cara que eu sou muito fã, um dos caras que me despertaram essa, como Bruno Vazina, essa fome por dinheiro, não. Também, mas fã do college football. Se eu não fosse torcedor de Alabama, graças ao senhor Nick Saban, eu acabaria sendo torcedor de Texas A&M por causa desse menino aí, ó, Johnny Manziel, que foi um fenômeno, cara. Depois de Tim Tebow, para muitos considerados o segundo melhor quarterback nesse quesito de explosão, né? O rush que eles falam, que teve uma ascensão, uma carreira meteórica dentro do college football, mais recente, década ali de 2000, 2010. Já o Tim Tebow, muita gente fala de todos os tempos, mas o Johnny Manziel, abaixo do Tim Tebow nessa década aí de 2010, foi o começo dele, da carreira dele universitária. E eu e o Bruno, a gente vai falar sobre a história dele. Tem muita coisa que a gente vai acabar repetindo, porque já foi contado na nossa queridíssima Netflix, já que o Bruno falou. Eu vou recomendar para vocês, tá, gente? Depois que assistir o vídeo, se você gostou da história, assista também na Netflix One Told, Johnny Manziel, que aí vai contar um pouco mais da história dele. A gente vai entrar em mais detalhes, curiosidades, só que também tá muito legal, muito bom o documentário e vale a pena. Bom, vamos lá. Este pequeno rapaz veio da cidade chamada Tyler, no Texas, só que ele fincou suas raízes mesmo em Kerrville, que também é no Texas, que é o estado que basicamente conta toda a história de vida do Manziel. O pai dele gostaria muito que ele fosse para um ensino médio um pouco mais militar nessas coisas, e ele vai para um ensino médio chamado Tiny, e lá ele começa a sua carreira de forma brilhante, né? Um jogador que poucas pessoas conheciam e tudo mais. Teve mais de 70 touchdowns totais em uma temporada. É engraçado que o repórter até falou: caramba, não é na carreira? Não, é somente naquela temporada. E foi lá que ele conheceu seu melhor amigo, o Nate, que vai ser um personagem principal aqui no nosso vídeo. Que o Luiz já sabe aí o que aconteceu depois. Mas o fato é,
nesse high school, ele se tornou muito popular, começou a ganhar ofertas do college football, e a gente já vai direto aqui pro college, porque realmente é o ponto principal da história. Ele até se comprometeu com o Oregon no começo, só que ele queria mesmo era ir para Texas, o Texas Longhorns, que ele é fã desde a infância. Só que essa oferta nunca chegou, né? Ele até falou que ele era muito fã do Vince Young, que é um quarterback que era de Texas, foi campeão por Texas, e era ídolo dele. E assim como ele era ídolo do Brett Favre, porque até tem imagens dele vestido de Packers e tudo mais com o número do Brett Favre. Só que chegou a oferta de Texas A&M, que era uma universidade bem militarizada também. E só tinha homens. Só que aquela coisa que mudou depois de alguns anos, algumas décadas antes da chegada do Manziel. E um ponto principal para eu já passar pro Luiz comentar sobre a carreira dele. Texas A&M tinha acabado de sair da Big 12 em 2011 e ido para SEC. E no primeiro ano de Johnny Manziel, muitas questões já estavam sendo debatidas sobre o quão bom pode ser Texas A&M na SEC, porque a temporada de 2011 foi muito ruim, e enfrentando times que não são nem perto do nível da Southeastern Conference. E agora, como que Texas A&M vai chegar para a temporada de 2012 com um quarterback calouro? Quando ele chega para Texas A&M, é como o Brunão falou aqui, né? A gente já chega nesse ponto aqui. Ele chega para ser eu não me recordo, aí o Brunão pode procurar enquanto eu tô falando aqui, quantas estrelas ele foi como recruta. Se eu não me engano, é no mínimo 4, tá? Entre 4 a 5 estrelas. Mas o divisor de águas do Johnny Manziel ter ficado em Texas foi justamente o que o Bruno falou. Ele era de Texas, ele era fã de Texas, 3 tá? estrelas. 3 estrelas aí, ó. Brunão já compra. Ele não era um cara 5 estrelas, mas eu achava que era até 4 estrelas, inclusive. Mas enfim, voltando, tá? Ele fica em Texas porque o que acontece? Oregon é um time, é um programa maior do que Texas, joga a Pac-12, que é uma conferência que não era muito boas com as defesas e tudo. Johnny Manziel, um recruta 3 estrelas, ele teria que batalhar muito para ser titular. Por que não ficar em casa, perto de casa, jogar em Texas A&M? E tem uma coisa, ele sempre teve o sonho de ir para o Texas Longhorns. O plano inicial dele era ir bem em Texas A&M para conseguir uma transferência no portal de transferências para Texas, que isso não ocorreu, mas era o plano inicial dele. Então ele pensou, por que eu não jogo a SEC, fico perto de casa, que é mais disputado, mostro o serviço, e dali eu consigo ir para Texas, e depois de Texas chegar até mesmo na NFL. Por que não? Já que em Oregon, no mínimo, eu seria redshirt, depois eu teria que brigar muito pela minha vaga titular. Aqui eu já chego com um pé na frente, entendeu? Porque o recrutamento de Texas A&M não era maravilhoso, como o Brunão falou. Vem com uma temporada desastrosa. E aí, na primeira temporada dele, tinha um outro rapaz, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que está na NFL até hoje, campeão de Super Bowl, nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Mike Evans, que ele foi junto do Johnny Manziel para Texas. Ele foi a primeira conexão do Johnny Manziel em toda a sua carreira no Texas. E em Texas A&M, tá, gente? Só para deixar claro. E depois ele vai para a NFL também, só que ele acaba vingando e por aí vai. Um dos melhores wide receivers que já passaram na NFL, tá até hoje, mas já tá num período de declínio, enfim. O Johnny Manziel chega em Texas e ele já tem essa fama de indisciplinado, tanto que o pai dele bota ele num high school mais militarizado. O Bruno falou também da questão militar que tinha em Texas e caiu, uma escola só para meninos, enfim. Ele brigou, ele teve uma briga, acho que uma briga de trânsito, se eu não me engano, pós-noitada clássica Johnny Manziel, e a galera ficou já com o pé atrás com ele, mas ele conseguiu batalhar e se tornar titular desse time. E aí vem a primeira coisa que eu idolatro Johnny Manziel. O Johnny Manziel foi o único calouro a ganhar o Heisman. A temporada dele foi assustadora, assombrosa como freshman, titular em Texas A&M. E, inclusive, um dos grandes jogos de impacto foi contra a minha queridíssima Alabama, que foi, se eu não me engano, terceiro ou, quiçá, talvez quarto jogo da temporada, em Tuscaloosa,
com casa cheia, que o Johnny Manziel deitou e rolou e conseguiu uma vitória épica, uma vitória histórica em cima de Alabama. E ali foi o ponto para sua corrida pelo Heisman. E logo no final da temporada, ele consegue ganhar o Heisman. E não, se eu não me engano, o Brunão pode me corrigir, ele traz uma campanha positiva para Texas A&M. Texas A&M chega a brigar para os playoffs, se eu não me engano. Exatamente. Então, a gente vê ali o potencial desse menino, só que logo depois, vou deixar para o Brunão contar isso para vocês, começam seus problemas na segunda temporada. Bom, depois de ganhar o Heisman, a situação ficou muito absurda para Texas A&M, nem tanto para o Johnny Manziel. Isso porque Texas A&M ganhava cerca de 440 milhões de dólares por temporada, e depois do Heisman do Manziel, eles chegaram a ganhar 740 milhões de dólares, um aumento de quase 100%, quase dobraram ali os seus lucros, né? O seu ganho. E o que acontece? O Manziel não ganhava absolutamente nada, porque os jogadores das universidades não poderiam ganhar nenhum tipo de dinheiro, seja pelo YouTube, Alô Destroyer, logo a gente vai fazer um vídeo sobre ele, nem por nada, nem por dinheiro de direito de imagem, camisa, venda de qualquer coisa, e muito menos autógrafos, que é um ponto central aqui da nossa história. O Manziel começou a ficar incomodado, porque assim como a gente falou do Tim Tebow, que inclusive foi pai justamente no dia que a gente tá gravando hoje, o Johnny Manziel, olha aí, parabéns pro Tim Tebow, o Johnny Manziel, ele começou a ficar bem incomodado porque ele era tipo um Michael Jordan da época também. E não tava ganhando nenhum dinheiro com isso, e os outros estavam ganhando dinheiro na conta dele. Então, assim, ele ficou extremamente incomodado. E o que acontece? O Johnny Manziel já não era uma pessoa muito fácil de lidar. Ele era um cara que depois ele falou que ele foi diagnosticado com bipolaridade, só que ele não lia playbook. Ele não estudava os adversários, ele simplesmente ia pra balada, ia festejar, bebia todas e ia jogar. E só que ele jogava muito bem. Então o técnico deixava o coordenador ofensivo de Texas A&M na época, que é o Cliff Kingsbury, que hoje é coordenador ofensivo do Washington Commanders, falou assim, cara, ele não tava cometendo nenhum crime. E ele tava jogando bem, a gente deixava. Então assim, foi dando aquela passada de pano pro Manziel e isso perpetuou. Só que em 2013 ele não conseguiu ter o mesmo sucesso com a equipe como teve em 2012. Em 2012 o Luiz falou, eles quase chegaram nos playoffs, né? Quase bateram título, né? Chegou perto ali, era um time muito bom. A temporada 2013 não foi tão boa, foi 8-4, ficou um gosto muito amargo na boca dos torcedores e dos jogadores. Só que o Manziel decidiu ir para a NFL, porque ele já era redshirt sophomore e ele precisava ganhar dinheiro. Só que tem um pequeno problema que a gente não contou, a gente contou só da parte esportiva. Antes da temporada 2013, que não foi a temporada boa, começou a cair no ouvido dele, e ainda vou até melhorar o ponto de partida disso. Na final nacional, em que a Alabama foi campeã, ele estava em Miami com um amigo dele, o Nate, que eu falei que ia ser importante. E um cara falou assim, você não quer assinar algumas coisas pra gente, não? Pô, ele era muito popular, era o jogador mais popular do college football. Acabou de ganhar o Heisman. E aí ele falou assim, beleza, cara, mas e aí, como é que vai ser? Ele falou assim, 3 mil na tua conta agora. E aí ele falou, vamos lá então. E aí começa a história de Johnny Manziel assinando bolas, assinando camisas e tudo mais. Então assim, resumindo um pouco aqui das muitas histórias que contaram, ele ia num hotel, num quarto de hotel qualquer, de luxo, e tinha uma porrada de bola e de camisa em cima da cama pra ele assinar. Ele assinava tudo, pedia pra tirar uma foto, ele tirava do Nate, que é o amigo dele, do lado dos autógrafos, e o cara passava a senha do cofre do quarto. 30 mil no cofre. De dinheiro vivo, espécie. E aí, cara, foi uma sucessão. Ele falou, todo mês a gente fazia uma viagem. Então, uma viagem em março, em abril, em maio, em junho, e ganhando grana, e ganhando grana. E aí, o que que acontece? Começaram a questionar, pô, como é que um jogador universitário começa a sair com Drake, com LeBron James, começa a ter encontros inacreditáveis, começa a ir para jogos da NBA importantes e sentar no meio do lado da quadra, no meio da quadra, né, numa posição ainda mais específica, né? Porque você ficar ali no cantinho da quadra é caro, mas não é igual àquela que você fica centralizado.
né? Então, o Super Bowl do Ravens e 49ers, aquele que teve o apagão, ele tava na linha de 50 jardas, assistindo quase do lado dos bancos. Então, assim, cara, tá muito estranho. Jato particular e tudo mais, ele era um milionário sendo um garoto de 19 anos de idade. E aí que vem a grande coisa. A NCAA começa a investigar o Johnny Manziel por conta desses ganhos. E suspeitavam que os autógrafos que ele cedia para as pessoas não eram de graça. Então ele não estava cedendo os autógrafos. Até que o amigo dele, o Nate, que era o melhor amigo dele, e começou a se tornar um agentezinho de graça, assim, porque ele estava junto em todas essas situações. Ele falou assim, cara, eu vou criar uma ideia perfeita. E aí começaram a revisitar a história do Johnny Manziel, mas de uma maneira assim, inventaram que a família dele era uma família que vinha do petróleo americano, então tinha muito dinheiro. Falou assim, ô vô, eu não posso te depositar um dinheirinho na tua conta aí, tipo $100.000? E aí você faz uma maracutaiazinha aí e tudo mais. Porque querendo ou não era um dinheiro sujo. Ele não tava roubando de ninguém. É que não podia ganhar dinheiro sendo jogador universitário. Então eles fizeram essa maracutaia e, pasmem, funcionou. Cara, isso é inacreditável, porque ele só tomou meio jogo de suspensão contra o Rice, um jogo ridículo, por conta que ele tava assinando autógrafos e não podia assinar, entendeu? Então, mas assim, ele conseguiu se livrar dessa situação, e no momento que saiu a sentença que ele era inocente, o amigo dele falou assim, vamos assinar mais autógrafos. Então assim, cara, o Johnny Manziel não tava pra nada, filho. E ele criou essa comemoração do Money, porque tipo assim, já que tá todo mundo falando que eu tô ganhando dinheiro e tudo mais, tô ganhando mesmo. E eu não quero nem saber, eu ostento. E isso virou marca registrada do Johnny Manziel. E como a gente falou, ele foi para o draft da NFL. E aí, o que acontece? Luiz Felipe Amorim, que o rapaz começa a cair no mock. Pra gente começar aqui, porque ele despencou, a gente começa pela própria temporada. Ele fez aquela temporada magistral, ganhou o MVP. No ano seguinte, Texas foi bem, gente? Foi. Só que você cria expectativas de chegar em playoffs. E antigamente os playoffs do college football, para quem não sabe, só vai falar bem por alto. Se quiserem, comentem que eu e Bruno a gente pode criar até um vídeo explicando como funcionava e como está funcionando atualmente. Eram um famoso, eu falo Big Four, que eram os quatro melhores programas, né, universidades ranqueadas. Elas disputavam as duas semifinais, que são 2 bowls, e o final e depois os vencedores se cruzavam e chegavam na final do college. Como o Johnny Manziel teve essa temporada épica, ele, o próprio Mike Evans, todo mundo, né, de Texas A&M, pessoal esperava que chegasse de fato em playoffs, só que não chegou. Teve uma temporada positiva, uma campanha positiva, só que não chegou em playoffs. Chegou a se tornar, acho que, ranqueado novamente, entrar no ranking, mas longe dos 4 primeiros. E nisso ficou mais uma coisa evidente, como o Brunão falou, vou pegar até um gancho nisso. Aquele dia que o cara em Miami oferece para ele um dinheiro foi a virada de chave dele junto do Nathan, cara. Lembra quando a pessoa fala que tem um diabinho falando no teu ouvido, um anjo? O Nathan era o demônio, era o diabinho. O cara falando, ó, eu te pago $3.000, $30.000. E aí ele topou, deu uma porcentagem, inclusive, pro Nathan, porque quem intermedia isso tudo foi o próprio Nathan, que intermedia essa situação. E começou, como o Bruno falou, se tornar um agente dele, um intermediador para ele autografar, tirar foto com as pessoas, tudo de maneira paga. E nisso, o que isso tem a ver? Quando vem esse negócio do dinheiro, um moleque novo, que é baladeiro como ele é, meu irmão, festa. E aí eu vou falar uma curiosidade para vocês. Ele falou isso em podcast. O Johnny Manziel, ele falava que ele jogava melhor quando ele estava embriagado, virado, de ressaca. Então, ele fazia isso. E aí, o rendimento dele automaticamente caía. Por quê? Antigamente, já vou até explicar isso rapidamente. Galera, antes de vir o NIL, que são os direitos de imagem, direito autoral dos jogadores, os jogadores não recebiam nada. No máximo que você recebia pela sua condição financeira, além da bolsa atleta de até 100%, que é a integral, você recebia um lugar no dormitório da faculdade, no campus ali,
tinha os dormitórios para você poder dormir. Você não recebia mais nada, nada. E o equipamento que o time dava, tal, essas coisas. Mas você não recebia nenhuma compensação financeira. Diferente, por exemplo, dos atletas da base aqui no futebol, que já começam a receber, assinar contrato. Não tem isso lá nos Estados Unidos, em nenhum esporte, tá? Naquela época era 100% vetado. Hoje em dia a gente tem o NIL, que é um outro tema que pode se tornar vídeo, se vocês quiserem, comentem também, tá? E o Johnny Manziel foi um dos responsáveis pela vinda do NIL por causa disso. O que que vem a revolta dele, depois eu falo disso até. Aí ele começou a sair demais, beber demais, ele começou a ser mais displicente, igual o Bruno falou. Então o rendimento dele caiu. E ainda teve um acontecimento, que foi o seguinte: o agente dele oficial, não o Nathan, virou para ele e falou: Johnny, você quer chegar à NFL, correto? Sim, temos o Combine. A gente aqui do College não dá tanto valor pro Combine, mas diversas franquias, diversos repórteres americanos dão muita atenção ao Combine, tá? Então falou, se prepara pro, o agente dele falou, se prepara para o Combine. Não sai, começa a focar nos treinos físicos, nos treinos individuais, porque você vai fazer uma apresentação. E ele fez, pelo incrível que pareça, ele fez. Só que faltando 2 dias para o Combine, ele não se aguentou. Ele teve que sair. E quando ele saiu, ele acabou usando de tudo. Ele foi para esbórnia ao máximo. E o empresário dele sabe, né, descobre. E com isso, o empresário dele simplesmente obriga ele a beber litros e litros de água para diluir, para limpar o corpo dele. Por quê? Para quem não sabe, no dia do Combine tem um doping. E ele poderia cair nesse doping. E evitar com que ele caísse no doping e a carreira dele já acabasse antes dele entrar na NFL. Então, basicamente, foi um dos motivos que isso depois foi ventilado. Não, foi um boato, rumor, a galera não tinha certeza, que fez o Johnny Manziel também despencar no draft. Exatamente, cara. E até comentar que essa saída falou que tinha todos os rappers do mundo, todos atores, atrizes e tudo mais. E ele não sabia como que ele chegou naquele lugar e como é que ele acordou no sofá. É que nem uma criança dormindo no carro. Como é que eu cheguei na minha cama? Foi o Johnny Manziel nesse dia. E, cara, o que o agente fala, que é o Aaron Burkhardt, o nome do agente, é que assim, vale destacar também que quando ele chegou esse agente, o Nate, que era o amigo dele, nunca mais falou com o Johnny Manziel, porque teve que dar aquela afastada de quem é amigo e de quem é agente de verdade. E isso estremeceu bastante a relação dos dois, e acho que até hoje eles não se falaram mais. Mas o fato é, esse Aaron tem um lugar garantido no céu, porque o que ele fez pro Johnny Manziel ser primeira rodada é coisa de maluco, porque muita gente cortava ele fora por conta dessas atitudes extracampo, a falta de vontade de ler a defesa adversária, de estudar os adversários e tudo mais. E vale destacar que no Pro Day dele, depois do Combine, até o George Bush, o ex-presidente, e a esposa dele, a ex-primeira-dama, estavam no Pro Day dele, e ele jogou muito. Só que antes do Pro Day, ele também fez uma pequena festa, e os recebedores estavam nessa festa. E os recebedores não acordaram a tempo do Pro Day. Então ele lançou os passes pro agente dele, advogado. Cara, é inacreditável, cara. Um Pro Day oficial de Texas A&M, o quarterback cotado para ser primeira rodada, estava lançando pro agente dele e pro advogado dele, porque os recebedores estavam completamente embriagados. Então, assim, é inacreditável a história do Johnny Manziel. E ele acabou saindo na pick 22 do draft de 2014 para o Cleveland Browns. O Houston Texans poderia escolher na primeira escolha? Poderia. Se não tivesse um pequeno problema. O Johnny Manziel, a pedido do agente, foi jogar golfe com o dono do Houston Texans e a esposa dele. Tudo corria muito bem. E pra quem sabe, eu vou dar uma legada aqui, se eu não me engano, são 18 buracos no golfe. Então você tem que ir de um em um, né? Passa o primeiro buraco, vamos pro segundo. No quinto buraco do jogo de golfe, o nosso querido Johnny Manziel já estava, entre aspas, intoxicado de tanta bebida que ele havia bebido, tomando vinho na garrafa. Tirou a camisa dele e começou a quebrar os tacos de golfe no joelho, no meio do jogo com o dono do Houston Texans. E como a gente muito bem disse no documentário da Netflix, ele falou assim:
Ok, o Houston Texans não vai draftar o Johnny Manziel na primeira escolha. Então, e aquela coisa, o Jacksonville Jaguars escolheu Blake Bortles na pick número 3, o Dallas Cowboys não escolheu o Manziel na pick 16. Então a história é muito parecida com o Shedeur Sanders, que também foi draftado pelo Cleveland Browns esse ano. Só que diferentemente dessa coisa extra-campo, o Shedeur Sanders é realmente só arrogante mesmo. O Johnny Manziel só era maluco. E isso custou alguns milhões de dólares pro nosso querido Johnny Football. Pegando um gancho, tem uma mística que a gente sempre fala de college football e na NFL, em quesito draft, que isso é um boato, tá, gente? São rumores, isso é uma fake news que a gente queria que fosse verdade, que um dos motivos do Johnny Manziel ter sido draftado por Cleveland foi simplesmente porque a torcida, pra galera que não lembra, foi um período muito ruim para Cleveland. Inclusive, logo depois não, um tempinho depois, em 2017, fez uma campanha 0-17, superando, 0-16, desculpa, 0-16, superando o até então Detroit Lions, que era a única franquia da NFL que fez essa campanha na história da liga. E aí, o GM de Cleveland estava andando pelas ruas, pressionados por todo mundo, foi simplesmente pressionado por um morador de rua a draftar o Johnny Manziel, porque o hype dele continuava. E Cleveland precisava de um quarterback. Então, cedido a essa pressão, o nosso querido GM, ele draftou o Johnny Manziel no final da primeira rodada que ele despencou. E conseguiu sair no final da primeira rodada, não igual o Shedeur Sanders no final do draft. Só que tem um porém. Para quem não sabe, eu vou falar uma curiosidade agora. Sabe quem era o coordenador de quarterbacks? Muito amigo também do coordenador ofensivo? Nada mais, nada menos que Kai Shanahan. Foi coordenador naquele time. E o Kai Shanahan queria um cara que depois veio trabalhar com ele. O Kai Shanahan queria Jimmy Garoppolo, para quem não sabe. Jimmy Garoppolo acabou saindo pro Patriots no final da segunda rodada. E não queria o John Manziel por justamente a mesma coisa que o Bruno falou. Ele era o cara do improviso, ele era o cara indisciplinado, ele era um cara que retrucava o que você falava. Ele não era aquele soldado padrão. Ele era um soldado rebelde, ele era rebelde, ele não queria nem saber. Ele queria viver a vida dele e o lazer dele, complementar além das festas, da bebida, era o futebol americano. Então o Shanahan falava, ele está fadado ao fracasso, se ele não mudar. E ele não mudou, e logo depois ele foi cortado do Cleveland Browns e acabou indo para a CFL, não deu certo na CFL, que é a liga canadense, de não futebol americano, futebol canadense, mas é quase igual ao futebol americano. Muitos jogadores que não são draftados, que não dão certo na NFL, acabam indo para lá, voltam, enfim. E aí é basicamente isso. Uma outra coisa que eu não contei para vocês, que eu conto aqui, que o Johnny Manziel, quando ele começa a ganhar dinheiro assinando, autografando foto, autografando camisa, autografando bola, tirando foto, foi o seguinte, o estalo que o Nathan deu nele também deu um alerta para a liga, para a NCAA, né, no caso, que é o seguinte, que é uma fala dele, inclusive, quando ele estava sendo investigado pela NCAA, e o Bruno explicou que eles fazem aquela jogada. A Texas consegue milhões de dólares com a minha imagem, através de direito de transmissão de jogos, que aumentou de um ano para outro, venda de camisa, venda de ingresso, para quem não sabe, em evento oficial da faculdade, quando ele autografava a camisa, foto, bola, a faculdade cobrava ingresso para a pessoa entrar. E ele não ganhava absolutamente nada. Por que a faculdade pode ganhar tudo isso às custas dele, e ele, com o talento dele, ele só vai jogar futebol americano e não vai ganhar nada mais? Afinal, ele já estava começando a ficar tão famoso que ele ia para alguns eventos de alguns famosos artistas e também jogadores da liga profissional, por exemplo, como o Brunão falou, do LeBron James, jogadores da NBA. É óbvio que depois desse boom financeiro dele, ele começou a frequentar mais esse high society aí. Mas antes ele já estava começando a entrar nessa vida. Então, ali foi um estalo e foi mais um exemplo que para frente acaba surgindo, pressionando a NCAA com ação e tal, a surgir o NIL, que é esse direito de imagem, direito autoral dos jogadores, tá? Jogadores e atletas. Só para deixar claro para a galera isso aí também. E para finalizar, como o Luiz bem falou, ele foi cortado pelo Browns depois de 2 anos. E ele comentou que em Cleveland ele se sentiu completamente vazio por dentro. Ele perdeu aquela alegria de jogar futebol americano e foi um dos principais motivos
que ele não deu certo. Além do fato dele não ler playbook, porque os times dão uns iPads pros jogadores e o tempo de tela. Porque o iPad só funciona para aquilo, para você ver as jogadas, ver filme, né? Filme, como eles dizem, né? O tape e tudo mais. 0.00 horas. Ele nem ligou o iPad, nem ficou na tela de bloqueio pra contar algum tempinho. Ele não fez nem isso. Então, esse foi um dos principais motivos que ele foi cortado. Ele ia pra festas direto e tudo mais. E ele disse que o plano dele era gastar o máximo dos 8 milhões de dólares dele do contrato, que ele pudesse, e depois ele ia cancelar seu próprio CPF. Só que acabou não acontecendo isso, mesmo depois dele tendo comprado a peça. Ele desistiu, né? Ele não conseguiu. E graças a isso, ele ainda jogou mais um pouquinho de futebol americano, jogou até arena indoor, essas coisas. E hoje ele consegue ainda viver um pouco do seu dinheiro, voltou a morar com os pais. Tá tentando cada vez mais se tornar são, né? Ele já entrou em reabilitação algumas vezes e tudo mais, saiu, voltou. E pelo menos ele consegue viver a vida dele hoje no Arizona. É uma pessoa bem sucedida, querendo ou não. Dá pra ver pela casa dele no documentário, na casa dos pais. Conseguem viver muito bem. E eu acho que isso é o mais importante, depois de tudo que ele passou. É uma vida estável aos 32 anos de idade, eu acho que é o que todo mundo gostaria de ter. Mesmo depois que ele teve a consciência de que ele era um alcoólatra e tudo mais, ele conseguiu, né, se livrar desse vício. E hoje quer ter o seu próprio podcast para conseguir cada vez mais expor a sua história e ouvir história de outras pessoas no mundo da internet. Então essa foi a história do nosso querido Johnny Football. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta qual o tema do próximo vídeo, que a gente tem muito tema interessante para comentar. Se inscreva no canal e compartilha para quem acha que o Johnny Football foi um dos maiores jogadores dentro e fora de campo da história do college football. Um abraço, até a próxima. Valeu!